Amém? Podemos nos assentando. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo 13. Essa semana eu fui muito impactado com essa história. É minha oração que eu consiga passar para você o impacto que causou na minha vida. Lembrando um pouquinho os últimos 3 semanas, 2 semanas, né, melhor dizendo, do aniversário, o versículo-chave que nós tínhamos estabelecido para o aniversário é: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor, ela nasce sobre ti. Amém? A disposição nossa faz com que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas. A unção do Espírito Santo, ela está operando na sua vida, a presença dele. E quando essa presença ela começa a se mover, ela como que começa a ser transformada em unção, que é tocada para circunstâncias. E quando a pessoa é tocada por aquilo que Deus tem feito na sua vida, a glória de Deus toca a vida da pessoa e daí você percebe a presença se manifestando na vida da pessoa. E para que tudo isso aconteça é necessário uma disposição nossa. Diga comigo assim: disposição. Porque Deus espera essa disposição na nossa parte para manifestar a glória. Sem a nossa disposição, a nossa coparticipação, a glória está presente, mas ela não se manifesta como nós gostaríamos. Deus não se manifesta como se diz, na paralisia do povo de Deus. Deus não se manifesta na passividade de um povo. Deus se manifesta quando tem um povo bem disposto. E aí nós recebemos a palavra do pastor Arno Paulo, que disse, baseado nesse texto: levante-se e perceba o que Deus está fazendo em sua vida. Perceba o agir de Deus na sua vida. O tema da minha mensagem, você que está anotando, é uma sinfonia numa sinagoga. A sua vida é uma sinfonia. Ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, ela tem um propósito em si só. E para que toda a sinfonia aconteça, e a Fabiane podia dar aula para nós, é necessário que um maestro toque com a batuta. E tem um maestro tocando a música da sua vida. E ele está cuidando dela. Amém? Então, levante-se e perceba, abra os seus olhos espirituais. Deixe de andar curvado, mas levante os seus olhos para o Senhor Jesus, como nós sempre somos chamados a executar. E aí ele falou conosco sobre 2 Samuel 23. Por uma pessoa que nós lemos, mas nós não guardamos o nome dele, porque não é muito mencionado. Ele é mencionado nessa uma vez. O nome dele era Samá. Samá estava num dias bem difíceis, e o povo de Deus ia atacando, quer dizer, estava sendo atacado, e todo o povo estava fugindo, os filisteus estavam vindo, e Samá foi no seu campo de lentilha, porque eles queriam a comida dele, o sustento da casa dele, e ele disse: aqui não. E ele lutou com o que tinha, lutou e venceu e pôs os filisteus para correr. Ele protegeu o que era seu, ele se posicionou, ele se dispôs. E quando nós nos dispomos a cuidar daquilo que Deus tem nos dado, a nossa casa, a nossa família, o nosso chamado em Deus, quando você se posiciona com aquilo que você tem, Deus se manifesta a seu favor. E o pastor Arno terminou dizendo assim: 30 anos é uma plataforma de lançamento. E desde os primeiros momentos que nós estávamos pensando e trabalhando, uma voz se levantou assim: a gente não quer ficar saudosista do que foi os 30 anos. A gente quer olhar para frente. Quais são os próximos 30 anos? E aí você percebeu as palavras proféticas que nos trouxeram, e essas palavras proféticas ainda nos conduzem adiante, mas novas palavras foram compartilhadas aqui entre nós. E nós estamos aí numa plataforma de lançamento, amém, queridos? E aí o pastor Getúlio, sintonizado com a palavra, ele falou da nossa identidade, que nós temos uma identidade, somos uma comunidade, uma igreja profética de intimidade com Deus. Quer dizer,
a intimidade com Deus nos leva a falar o que Deus está fazendo, falando e como Ele quer ministrar as nossas vidas. E aí ele mencionou Abraão em Hebreus capítulo 11, um texto único que é contado ali nos versículos 8 a 10 sobre Abraão. E Abraão, ele se posiciona e adora o abençoador e não a promessa. Como nós estávamos meditando hoje de manhã, Deus ele percebe quando a gente está atrás da bênção, do presente, né? É como um pai, o filho, quando o filho está atrás dele só por causa do presente, o pai dá, mas a alegria do pai é quando o filho busca ele pela presença dele, não pelo presente que ele possa dar. E Abraão, ele foi um homem que foi crescendo, e nós fomos ali caminhando com Abraão e percebemos como Abraão foi avançando nas estações da vida dele, de cada ciclo, como ele entregava, ofertava a Deus, entregava o velho para receber o novo. E nós, como fomos concluídos, nós fomos preparados como igreja para uma nova estação. Nós estamos diante de uma nova estação dos próximos 30 anos e precisamos fazer algumas renúncias. E às vezes assim a renúncia traz uma certa tristeza. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Para um novo vírus sempre tem que abrir mão. E, inclusive das coisas boas que eu experimentei até hoje, para que o novo possa se estabelecer na nossa vida. E nós tivemos um tempo de entrega, de renúncia. Mas o interessante é que Abraão, ele decidiu morar em tendas, porque ele via uma cidade, ali não era lugar dele. Ele não estava preocupado com construir uma cidade, ele estava preocupado em alcançar a cidade que ele via no seu espírito, da visão que ele tinha, daquilo que Deus tinha preparado para ele. E ele decidiu morar em tendas, para marcar a vida dele, que a vida sobre a face da terra é uma passagem diante daquilo que Deus tem para nós, e não fixou a sua morada num lugar específico. Ele foi na sua terra, e quando você lê um pouquinho mais em Romanos 4, você percebe que Abraão, ele percebeu que não é só aquela terra, a terra de Israel, que era a terra prometida. Ele via que ele era herdeiro do mundo, de tudo aquilo que Deus tinha criado, e havia algo muito maior, que ele viu que ele esperava uma cidade além. E não estava preocupado, apesar de ser multimilionário, ele estava preocupado em honrar a Deus em tudo que ele tinha. E assim Deus toca uma sinfonia, e ele que não tem tempo, não está preso ao tempo, ele sabe o começo, ele sabe o meio, ele sabe o fim. Ele é aquele que desde o princípio já tem anunciado o final das coisas, porque ele tem escrito e manifesto tudo que ele tem desejado para a sua e para a minha vida. E nós nascemos num momento pontual, para um tempo específico, para uma tarefa específica. Nós temos, cada um de nós, um chamado. A nossa vida, ela não é só 70, 80, 120 anos que seja. Nossa vida, ela tem um significado. A palavra de Deus diz que desde antes da fundação do mundo, o seu nome já estava preparado, e você nasceu com um dia como esse, num tempo como esse, porque é nesse tempo, nessa hora que nós vivemos. Deus quer usar a sua vida ali onde você está, no que você está fazendo. Ele quer que você manifeste e se disponha e faça resplandecer a glória de Deus que está na sua vida. A sua vida está debaixo de uma sinfonia que é tocada por uma orquestra. E como eu já disse, essa orquestra celestial que está em torno da sua vida tem na batuta o maestro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Ele olha pela sua vida, ele é Deus, absolutamente Senhor sobre todo o tempo, sobre todas as pessoas, todas as coisas. Ele é o único exaltado entre as nações da terra. Ele é aquele que governa, e aquele que com a sua batuta dá o tempo, dá o modo, dá o jeito que Ele quer usar a sua vida. E nós confiamos no Senhor dos Senhores. Amém, igreja? A nossa vida é uma grande sinfonia, e Deus está nos conduzindo nessa nossa sinfonia com grande maestria. Ele conta com nossa plena participação ao fazermos a nossa parte, tocando o instrumento da nossa vida. Não sei quantos já viram que numa sinfonia tem lá os bumbos também, né? E tem um que tem um bumbo, e ele numa hora certa ele tem que dar o bum dele.
E ele ficou tão concentrado que ele deu o bum dele, que o martelo dele, quer dizer, a baqueta dele, ele bateu e saiu voando, acertou na cabeça da violinista. A violinista se queimou e saiu fora. Acidentes acontecem na vida. Na sinfonia da nossa vida, o Senhor tem tudo sob seu controle. E nós encontramos uma história aqui numa sinagoga em Israel, não é dito onde que era essa sinagoga. E ali estava o mestre da batuta, e ele estava nesse cenário de uma sinagoga. Capítulo 13 de Lucas, o versículo 10 em diante. Ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga. Não é dito em que dia, nem que endereço. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Diga comigo, 18 anos. E andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus que curava no sábado, onde já se viu, disse à multidão: 6 dias há que você deve de trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe o Senhor Jesus: que hipócritas. Vocês são os artistas mesmo. A palavra hipócritas é isso, é um artista. É aquele que dissimula, né, que faz de conta. Seus hipócritas. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo? Maquê? Não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado a esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Você pode dar um glória a Deus? Então o cenário estava posto. A sinagoga não era provavelmente um lugar muito grande, porque não tinham as tecnologias que nós temos hoje para a construção de grandes prédios. Era um lugar talvez para 50 pessoas. Era um lugar iluminado a velas, não era um lugar muito luminoso como nós temos aqui nesse lugar. E na frente havia um púlpito onde é que os rolos da lei eram colocados, e atrás do púlpito eles tinham um armário onde é que as leis elas eram guardadas. E o Senhor Jesus estava nessa sinagoga. E um lugar estabelecido, a sinagoga era um lugar estabelecido para o encontro do povo de Deus e para o ensino das Escrituras. Eles se reuniam lá para isso. Não necessariamente cantavam, mas eles tinham um tempo de estudo. Era por causa disso que a sinagoga, que surgiu na época em que o templo de Jerusalém foi destruído, eles estavam desterrados lá na Babilônia. E aí tiveram a ideia: nós precisamos ensinar as Escrituras, e aí estabeleceram as sinagogas. E estabelecendo a escola da sinagoga para as crianças, também no domingo era usado como o lugar de culto a Deus. Quer dizer, no sábado, né? Não no domingo. E hoje, o Senhor tem separado para você uma palavra de libertação. Você que está esperando uma resposta de Deus. Você tem um condutor que está conduzindo a sua vida. E o inimigo está querendo segurar isso. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua Escritura, aqui está o nosso coração, aqui está a nossa razão, nosso entendimento. Aqui estão, e nós entregamos aos teus pés as nossas experiências, o que nós temos visto e ouvido. E Senhor, nessa manhã,
Ministra-nos, assim como o Senhor está ministrando ali no encontro, usando os irmãos para uma nova vida, uma nova experiência no Senhor, um ser catapultado para o seu destino. Nós oramos que nessa manhã o Senhor nos ministre. O Senhor vivifica-nos por meio da sua palavra, traz vida ao coração, traz revelação ao entendimento. Que a sua palavra nos corrija, que a sua palavra nos inspire, que a sua palavra venha nos trazendo a mudança de mentalidade que nós precisamos e nos traga discernimento dos dias e tempos do chamado do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Seu Pai Celeste está conduzindo a sua vida. Você pode dizer muito obrigado, Pai. Jesus, ele nem sempre era bem aceito nas sinagogas. E ele entrava ali, e ele entrava num ambiente hostil, ele sabia disso. Quando Jesus chegava, os irmãos ali ficavam, oba, hoje vai dar treta aqui hoje. Jesus entrou aqui, Jesus vai pegar no pé dos fariseus, alguma coisa vai acontecer. E assim como num culto, quando você vem para o culto com a expectativa, Deus vai tocar minha vida, o ar começa a ficar eletrizante. Porque o mover de Deus, ele começa a agir quando nós abrimos o nosso coração para uma expectativa. Quando nós chegamos num culto fechados, o culto ele começa e termina da mesma forma. Quando você vem e, uau, Jesus está nesse culto, vai dar boa hoje. Quero ver o que o Senhor vai fazer, vai. E Jesus ele sabia e ele não tinha medo de entrar em ambientes controversos. Ele não tinha medo de ser rejeitado pelas pessoas. Ele não tinha medo de confrontar a religiosidade dos fariseus e saduceus, que a princípio eram inimigos entre si, batalhavam um contra o outro, um era mais político, outro se considerava mais espiritual do que os fariseus mais espirituais do que os saduceus, e eles tinham um conflito da maneira como eles viam. E às vezes se percebe como Paulo ele usava até essa maneira diferente deles pensar, para eles brigar entre si, para se livrar de uma situação. E eles eram inimigos que se uniam para combater a Jesus. Tendo os fariseus e os saduceus presentes naquele lugar, eles estavam esperando uma palavra do Senhor Jesus para ele poder repreender ele. Não sei se já teve num ambiente que a pessoa, em vez de estar ouvindo, ela só está esperando você dar uma gafe. Fazer alguma coisa que não deve te fazer, para poder te corrigir. E às vezes acontece assim. E Jesus não era intimidado por causa disso. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, quando você tem a identidade bem estabelecida, você não tem dificuldade de trabalhar com opiniões distintas, diversas. Você sabe trabalhar isso porque você sabe quem é, sabe como o Senhor tem conduzido e o que Ele tem revelado ao Senhor Jesus, tem revelado a você, e o que o Senhor Jesus tem lhe dito. O interessante é que Jesus, a última vez que a gente vê Ele antes de entrar no ministério, aos seus 30 anos, Ele estava com 12 anos. Onde os pais deram ele por perdido, mas ele estava num lugar de adoração, numa sinagoga ou no templo. E Jesus, depois de 18 anos, aparece. E ele aparece numa sinagoga. E ele aparece e lê Isaías 61. E ele lê Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar a libertação aos cativos, para trazer boas novas aos pobres de espírito. Ele veio para trazer restauração e ele disse, hoje se cumpriu essa palavra na minha vida. Essa palavra se torna real hoje na minha vida diante de vocês. Foi uma tamanha ofensa que eles queriam matar Jesus. Não sei o que aconteceu, porque eles acho que ficaram brigando entre si e Jesus saiu andando no meio deles e foi embora. Porque não era chegada a hora dele. O momento na morte dele. Depois de 18 anos do silêncio de Jesus, essa mulher tinha 18 anos de enfermidade. Os profetas que me digam qual é a correlação, qual é a sinergia desses 18 anos. Ele volta à sinagoga e começa a ensinar. E é você que está fazendo algumas anotações, peço que você anote
esses 5, 6 pontos que eu tenho aqui que eu gostaria que você recebesse no seu coração nessa mensagem. A primeira marca nesse texto, tudo que Deus tem para você vai necessitar de coragem. Todo chamado de Deus exige coragem da nossa parte, não só fé. Exige coragem. Não somente fé e oração. Vai precisar de coragem para entrar em ambientes hostis, a contrariar e ser contrariado por pessoas. Tudo que você sonha, tudo que Deus tem preparado para você. É o exemplo de Josué. Deus tinha dado a terra prometida. Ele disse, vá lá e conquiste. Para conquistar a terra, tem que ter coragem para enfrentar o gigante. Tem que ter coragem para fazer o que Deus pede que a gente faça. E essa mulher, ela teve. As profecias, para serem cumpridas, exigem coragem da nossa parte. Entrar num novo tempo, entrar as coisas boas que você viveu e assumir o novo que Deus tem para você, vai necessitar de coragem, de entrega. Ser perseverante exige coragem, como nós ouvimos na última semana. Renunciar o que foi bom e nos deu segurança até hoje para algo novo, exige coragem. Cuidar do seu campo de lentilha, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu chamado, exige coragem de enfrentar e resistir o diabo e não aceitar intimidação qualquer que seja. Há necessidade de um posicionamento. E o medo, ele é paralisante. E hoje, em nome de Jesus, livre-se do seu medo. O medo é um espírito, e Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Não diga, tenho medo. Pare com isso. A coragem do Senhor está na sua vida. Me desculpe se eu sou um pouquinho enfático assim hoje, mas algumas coisas me deixam indignado. Aí eu fico falando meio bravo assim, mas é o jeitão da madeira, me perdoe. Mas eu preciso pregar com força essa palavra, senão ela não entra. Livre-se do medo, não aceite o medo dominar as suas ações, não aceite ele dominar o que os outros vão dizer, como é que eu vou ser aceito ou não vou ser aceito. A coragem, ela supera o medo presente. Com medo, sem medo, nós avançamos. Com medo e sem medo, nós fazemos o que Deus pede para nós. E existem coisas que Deus pede de nós que nós a princípio nos sentimos incapazes. E é desse jeito. Porque na nossa incapacidade, quando você se posiciona e dá o primeiro passo, o poder de Deus vem sobre a sua vida. Não é na passividade, não é fazendo nada, não é ficando olhando e esperando as coisas acontecer. É quando você dá um passo diante daquilo que Deus tem para você. É que o poder de Deus se manifesta, é que a glória de Deus se manifesta. Sem a minha e a sua participação, então não aceite o medo na sua vida. Você sente medo? Avance assim mesmo. Coragem não significa não ter medo, mas entender que o medo tem ali, avaliar ele se é um medo que lhe protege ou é um medo que lhe impede. E você avança. Segunda coisa que eu gostaria que você gravasse no seu coração, e evite transações de negociação com Deus. Não fique negociando com Deus as coisas. Deus é Deus. Se você fizer isso, então eu vou fazer o que o Senhor pede de mim. Se o Senhor me dá isso, aí então eu vou ofertar. Se me curar, então vou lhe servir. Se você fizer isso, eu prego o Evangelho. E Deus não está nesse tipo de negociação que é comum a religiosidade fazer. Com Deus não se negocia. Ele não vive num relacionamento de negociação conosco. É uma pena que muitas vezes com os nossos filhos eu tenho percebido, me chamou a atenção nos últimos tempos, que a gente negocia demais com os filhos e eles não aprendem a obedecer por obedecer. Por que eu tenho que fazer? Porque eu estou dizendo. E olhar nos olhos.
Senão não aprende a obedecer a Deus. Fica negociando com Deus toda e qualquer ação que tem que tomar. Eu vou levantar as mãos se o irmão falar para mim. Se Deus lhe pede, faça o que ele disse. Ele é Deus e você o adora sem sapatos, com sapatos, sem casa, com casa, sem sentimento, com sentimento, sem crianças, com crianças. Igreja grande ou igreja pequena, um filho, ele não negocia com seu pai. Ele percebe a vontade do pai e a executa. Deus, ele está num relacionamento de amor e cuidado conosco, e ele nos chamou, como a mesa hoje testemunha, para dentro desse relacionamento de comunhão. Um filho serve a seu pai e vive um relacionamento de amor com ele. Deus, ele é soberano, Deus, ele é absoluto, e servimos a ele incondicionalmente. Amém ou não? E cremos nele de todo o nosso coração. Deus não vive seus relacionamentos por negociações. Terceira coisa que eu gostaria que você percebesse nesse texto: a rejeição não é a mesma coisa que abandono. Rejeição não quer dizer que Deus não está com você. Não quer dizer que você está sozinho. Se alguém lhe rejeita, não significa que Deus o tenha abandonado ou que você esteja fora da vontade de Deus. Ter o favor de Deus não quer dizer que todos lhe aceitem e lhe amem. E na vida de Jesus está explícito. Ele tinha inimigos. E ele não se intimidava diante deles, não. Apesar dele saber que eles podiam prejudicar ele fisicamente e ia chegar o tempo deles. O Senhor Jesus nunca teria ido para a sinagoga se ele tivesse medo da rejeição. Será que vão me aceitar? Será que vão aceitar a minha palavra que eu vou dar? Não. Porque o seu coração estava firme na sua identidade em seu pai. Ele sabia quem ele era. Meu pai me ama. E o que o meu pai me diz é o que me basta. Estou seguro nele. Quarta verdade: você não precisa de mais poder. Mais do que você precisa de paciência. E alguém que entra em guerra, em alguma batalha, sabe que a paciência ela é mais importante do que ter muito poder. Antes do poder, você precisa ter paciência, para no tempo certo, você fazer o que Deus te pede. A mulher, ela esperou pacientemente 18 anos. Você precisa de mais paciência do que poder. Nem tudo vai funcionar nos seus 20 anos, nos seus 30 anos. Nem tudo vai acontecer como você gostaria nos seus 40, nos seus 50, nos seus 70, nos seus 70, 80, 100, 120. E se não acontece hoje, não quer dizer que Deus disse não. Se você ainda não conquistou aquilo que Deus tem para você, não quer dizer que Deus disse não. Persevere. Essa mulher perseverou 18 anos. O delay, o esperar um tempo, não significa morte. Significa apenas um tempo. Quinta, milagres podem acontecer em meio ao caos. Não espere todas as coisas estarem perfeitamente em ordem para que Deus então te use. Deus te usa no meio da tribulação. Esses dias nós estávamos lendo, né? O Fernando estava compartilhando, alegre-se no meio da pegada, no meio da adversidade. Alegre-se que a obra de Deus está sendo feita dentro de você. Porque você não vive pelas coisas exteriores, pela casa, pelo carro, pela aceitação de pessoas. Você vive para ver o agir de Deus dentro de você. O mover dele na sua própria vida. O caos não representa que Deus não possa agir. Deus é uma ajuda presente em meio a tempos de tribulação, como diz as Escrituras. Ele opera no meio da fornalha. Ele não protege da fornalha, mas na fornalha ele vai lá e caminha com você no meio dela. Vamos passear aqui no meio da fornalha. Está quente, né? Mas não está queimando, né? E os outros ficam assustados. O que está acontecendo?
Você não precisa ter uma família funcional e bem ajustada para então Deus usar você. Você não precisa que seus amigos sejam legais com você. Você não precisa ter todo o dinheiro em sua conta para cumprir o projeto que Deus tem na sua vida, para então servir a Ele. Deus é o seu poder. O seu relacionamento, a sua comunhão é com Ele. E Ele diz, o meu poder, Ele se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Quando me sinto mais fraco, como hoje de manhã, é que o romper de Deus vem. Deus, Ele conta com o poder dEle, não com o seu poder. Quando você é fraco, então você é forte. Diga ao fraco, eu sou forte. As coisas exteriores querem impedir que você veja o poder de Deus operando em você. Deixe Deus cuidar do caos ao seu redor. Você foca no milagre que Deus está fazendo dentro de você. Não espere que o outro mude. Não espere que as circunstâncias mudem para então você mudar. Mude o seu interior, o seu sentimento, o seu pensamento. Traga ele em arrependimento diante do Senhor. E Senhor, muda a minha mentalidade. Alguma coisa eu não estou vendo porque eu estou indignado, estou chateado com aquele, com o outro. É sinal de que alguma coisa não está em ordem no meu coração. Os meus problemas de relacionamento não estão ligados aos outros. Os problemas de relacionamento estão ligados com o meu coração e com o meu relacionamento com Deus. Quando aqui está em ordem, aqui está tranquilo. É um termômetro. Quando estou em conflito demais aqui, Senhor, alguma coisa está aí. Está todo mundo errado ou é eu que estou errado? O que está acontecendo? O caos é a plataforma para o agir de Deus dentro de você. É o lugar de pressão que Ele precisa para que o seu interior ele sofra essa pressão e ele possa expurgar a chateação, ele possa expurgar os seus medos, ele possa expurgar, tirar do seu coração a incredulidade, a insatisfação. Deus fará você um arbusto em chamas no meio de uma geração que busca Deus. As pessoas vão olhar para você e vão ver o fogo de Deus queimando e vão prestar atenção no seu falar. Perguntaram ao John Wesley o que faz as pessoas virem às 5 da manhã. Ele não era sindicalista, mas ele já acho que ensinou isso para os sindicalistas antes da entrada no trabalho. Ele ia cedinho ali naquele lugar, colocava o caixote dele e começava a pregar na madrugada para as pessoas que iam para o trabalho. E eles perguntaram para ele por que as pessoas vêm tão cedo te ouvir. Ele disse, eu não sei, eu me coloco em chamas diante deles. E eles me veem ver queimar. É isso que as pessoas esperam da minha e da sua vida. Querem ver nós sermos um arbusto que queima. E as pessoas olham, há um fogo na sua vida diferente. Você tem um fogo e não é consumido. Sexta coisa. O inimigo ele tem uma oportunidade na tribulação ou na adversidade. Quando você no meio da adversidade se inclina para a carne, você dá espaço para o diabo agir. Quando você se inclina para o Espírito, você tem a revelação de Deus. E é tão simples como um movimento de inclinação. Quando você se inclina para pensamentos de maldade com pessoas e achando que elas têm algo de mal para você, você não consegue ver que Deus está usando aquela situação para tratar o teu coração e te curar. É o inclinar-se. E quando Jesus ele foi batizado no Jordão, diz o texto em Lucas, que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, e ele cheio do Espírito Santo o conduziu para enfrentar o inimigo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, aí é a hora de enfrentar os bloqueios do coração, daquilo onde é que o inimigo teve acesso na nossa vida, da maldição que esteve operando na família, dos pecados geracionais presentes, da formatação de pensamento que nós vimos antes de Jesus. E o Espírito Santo nos leva para confrontar e tomar autoridade sobre as trevas que vinham nos oprimindo.
Então, ser cheio do Espírito Santo é para enfrentar o inimigo, não para se sentir bem, mas é poder de Deus que age por nosso intermédio para abençoar a nossa vida, para romper com os intentos malignos e aquilo que o inimigo segurou sobre a nossa vida, aonde que ele mais nos machucou, é o lugar onde que está o seu chamado, a graça de Deus sobre a sua vida, e você precisa tomar domínio sobre essa sua dor, porque a sua maior dor é a sua maior oportunidade de ministério. Não é para ficar chorando, mas é para perceber que naquela dor a cura de Deus vai te dar tanta autoridade que quando Jesus sai do deserto, ele sai debaixo do poder. Nasceu do Espírito, foi cheio do Espírito, foi guiado pro deserto e saiu no poder do Espírito. Não tenha medo de tempos difíceis, não tenha medo de enfrentar os fantasmas da vida, que ficam nos afligindo com medos e inseguranças. Firme-se, porque a autoridade daquele que está dentro de você é maior do que a dor que fizeram com você. É maior das tuas limitações e dos teus medos que geraram, maior do que os traumas, maiores de tudo que quanto disseram sobre a sua vida, porque a palavra de Deus é sobre a sua vida e ela tem poder, e o Espírito Santo vem para vivificar essa palavra e te fazer romper para aquilo que Deus tem para a sua vida. Havia um homem chamado Ludwig van Beethoven, não é o pastor Beethoven aqui. Se prepara ali para nós, que eu pedi lá. E ele foi batizado aos seus 17 anos de idade, mas não chegou aos 60 anos de idade. Como a saúde na época era muito precária, hoje a saúde ela é muito melhor, muito mais intensa. E ele escreveu 10 sinfonias, só que a 10ª ele não conseguiu terminar. Mas a 9ª ele terminou. Só que um detalhe, na sinfonia, ele estava surdo. E ele escreveu a sinfonia. E ele dirigiu essa sinfonia diante do povo que estava ali. Pode soltar. Como você vai ver, eu conheço essa música, a gente cantava ela na escola, Tuas Obras. Te Corou, não sei se é um texto que foi adaptado. Pode soltar o som. É ali. Isso. Vamos de novo. Pode soltar o som, deixa bem forte. A música clássica, dizem os neurologistas, não é Bíblia, é neurologista, que faz muito bem para o teu cérebro. Não se sabe se é por causa da diversidade de sons que tem, mas é como que um ginásio, uma academia para o seu cérebro. E atua no seu córtex aqui na parte frontal. Te ajuda na memória, te ajuda a pensar. Tira um pouquinho do grave e vamos tocar. A sinfonia de Deus está sobre a sua vida. E Ludwig van Beethoven, surdo, limitado, dirigiu essa sinfonia. Ele fez coisas na sua vida que outros não faziam. Sinfonia não tinha coral. Ele colocou um coral na sinfonia dele. Pode pôr mais som, está muito fraco. Tem que ser mais forte para mexer com a gente. Isso. A música clássica, ela diz que previne o Alzheimer e fortalece seu sistema de concentração. Quando se estuda, vamos colocar uma música clássica. Esse dirigente é o Herbert von Karajan, é a Orquestra Filarmônica de Berlim que está tocando. O Senhor da vida está dirigindo a sua vida. Ele está conduzindo a sua vida.
como mestre que domina tudo. O mestre da sua vida não dorme, nem dormita sobre a sua vida. O mestre da sua vida tem a batuta na mão, ele conduz. Se você seguir o seu chamado, você vai fazer coisas que outros não fizeram, mas vai precisar romper com o que é usual, que os outros não fizeram. Contra toda a crítica, Beethoven, ele subiu naquele palco, dizendo que ele não vai conseguir. Está surdo, como é que esse homem consegue? Porque a música estava na cabeça, no coração dele. Enquanto eles tocavam, ele só via, mas ele sentia aquela música dentro dele. Ele estava 100% surdo. Manteve o seu foco em meio ao caos, em meio às suas lutas. Não deixe nada distrair o seu coração para cumprir com o que Deus chamou você para fazer. O interessante nessa mulher é que nós achamos que o milagre aconteceu ali, naquele dia, naquela manhã de sábado, mas o milagre já aconteceu muito antes na vida dela. O momento do milagre acontece muito antes desse texto. Ela precisou de fé para esperar 18 anos. Até que alguém se levantasse com discernimento e entendesse que o que afligia ela era um espírito de enfermidade. Você não precisa de fé quando as coisas acontecem, mas você precisa crer para gerar os milagres que Deus te falou. Os que caminham em torno da cidade, que caminharam em torno da cidade, precisaram de fé. Enquanto caminhavam em torno de Jericó, 7 dias em silêncio. Mas isso não é estratégia militar. Isso não vai dar certo. 7 dias marchando em silêncio. Flop, 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 flop. No 7º dia, 7 vezes. Imagine a gozação dos muros. E lá vem aqueles malucos de novo. E Deus te pede algumas coisas para você fazer. Mas você sabe por que você faz? Porque você tem palavra e você crê no agir de Deus na sua vida. Você não se intimida com a gozação dos outros, porque você sabe, a hora de tocar a trombeta, aquelas muralhas vão cair. Nós nem sabemos como vai acontecer, mas Deus pediu para marchar e no 7º dia tocar a trombeta. É isso? É essa estratégia militar? É. Está feito? Sim, senhor Josué. Não tinham noção do que iria acontecer. Não reclame no meio das lutas, das dificuldades. Obedeça o que Deus pediu para você fazer. A perseverança, como nós ouvimos, fez com que as muralhas caíssem. Se tivessem desistido no 6º dia, teriam perdido. Se no 7º dia tivessem desistido na 6ª volta, na 7ª volta tivessem desistido antes da trombeta. A mulher esperou 18 anos curvada pelo seu milagre. 18 anos andando assim. Não se levantava um homem de Deus para libertar ela. Até que Jesus veio. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos. E ela buscou 12 anos até encontrar aquele que tinha a unção de Deus para curar ela,
que ela ouviu falar. E ela disse para si mesma, repetindo: se eu só tocar a veste dele, eu só preciso de um pouco. Ela não abandonou a sua fé no 7º ano, nem no 10º ano, mas foi 12 anos buscando e esperando. Abraão manteve os seus olhos fixos na promessa. Ele gerou fé e ele ficou glorificando a Deus. Ele não olhava para as circunstâncias adversas. Ele não ficava olhando e pedindo: Deus, cura Sara. Quando vai curar Sara? Ele olhava para a promessa de Deus e glorificava a Deus pela promessa dele. A sua palavra é fiel e verdadeira, ela vai se cumprir. Ele teve sim seus embates com Deus, Deus teve paciência com ele e modelou a vida dele, os 5 passos que hoje nós temos para podermos avançar em fé. Quando nós pensamos, quando uma pessoa se suicida, o grande problema do suicídio é que ela destrói todo o seu futuro, tudo que Deus pode fazer na sua vida. Muitos têm um suicídio emocional, decidem morrer e não fazer o que Deus pede. Outros se suicidam, entram no mundo e se entregam para as coisas do mundo. Outros se suicidam sem tocando em casa, em coisas, correndo atrás do vento. Mas este ano pode ser o seu romper financeiro. Este ano pode ser, essa semana pode ser a semana do seu milagre. Quem sabe vivermos na expectativa: será que é hoje? Será que é hoje que Jesus volta? O culto poderia ser um culto normal, mas se eu venho com a expectativa no coração: hoje o Espírito Santo está aqui, eu vou me unir com meus irmãos, o Senhor Jesus vai se manifestar. Eu tenho uma expectativa que no meio desses louvores o Senhor vai falar comigo. No meio dos processos que eu entrego as minhas ofertas e derramo meu coração diante do Senhor, o Senhor vai me entregar. Se a mulher não estivesse naquela sinagoga, ela poderia ter perdido o seu milagre. Mas ela tinha um presente na vida dela, um hábito. O hábito de todo sábado ir para a sinagoga, ser instruída. O hábito de adorar a Deus, sentindo ou não sentindo. O hábito de estar ali na comunhão com Deus, dia bom ou não, sempre estava ali. Sentindo ou não, estava ali. Não deixe o inimigo confundir e lhe desanimar. Para aprender a ser perseverante, você caminha mesmo cambaleando. Você caminha mesmo curvado diante das situações, ou diante da vida sem forças, e as suas forças estão limitadas. A sinagoga não era um lugar de milagres. Ela não foi lá para receber milagres, ela foi lá para ser instruída por Deus. Era um lugar para adorar a Deus e aprender as Escrituras. A situação da mulher era uma doença incurável. Não havia esperança para ela no mundo natural. Ela estava destinada a sofrer aquela doença. Mas, diga assim, mas Deus a viu. E hoje Ele está olhando para a sua vida. Deus está vendo. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra e buscam um coração totalmente dele. Jesus está conduzindo com a sua batuta em um momento crítico, de forma extraordinária. O ambiente era um ambiente nada favorável para as mulheres. O ambiente, os homens sentavam na frente, as mulheres ficavam atrás, e ela, pela condição de corcunda dela, ela era reconhecida como uma mulher pecadora. E a religião faz isso, te acusa como pecadora, em vez de trazer a cura e a libertação para a sua vida. Tem todo tipo de ambiente. E tem uma mulher nessa multidão. E Jesus estava ensinando. Ele estava lá, falando, e não nos é dito o quê. Normalmente o que o Senhor Jesus falava era sobre arrepender, mudar a maneira de pensar. O reino de Deus está aqui presente. E assim, a sinagoga
na sinagoga estava essa mulher. E a pergunta é, quem estava mais deformado, a sinagoga ou a mulher? A sinagoga era um lugar onde eles oravam pelo Messias. Eles desejavam o Messias. Eles, vamos dizer, viajavam porque eles cantavam sobre o Messias. Eles diziam que ele vai vir. Ele vai vir. Mas os tempos e as dificuldades da vida fazem com que a gente comece a olhar para essa vida. E a gente olha para a vida. E a gente não olha mais para Jesus. A gente olha para as dificuldades. E a gente começa a andar assim na vida. Está difícil. Eu não consigo mais. Ninguém me entende. Não tenho forças. Como é difícil viver. A vida não tem graça. O que é a vida? Corcunda, oprimido. E essas frases são todas as frases de espíritos malignos, que ficam enchendo e buzinando e encurvando o povo de Deus, em vez de um povo de Deus andar ereto, fortalecido, cheio de saúde. E Jesus está ensinando. E ele olha na multidão. Ele vê a mulher, ele para e ensina. E ele diz para a mulher, vem cá. Essa mulher estava curvada, encurvada. E no meio daquela multidão, não sei como Jesus viu ela encurvada, né? No meio daquela multidão, as pessoas começaram a abrir, ela começou a dar os seus passos. Ela olhava para o caminho. Jesus fez algo estranho. Muito estranho. Ele tinha 30 anos. Era um homem saudável, vigoroso. Por que ele não foi ao encontro da mulher? Era o que eu faria. Mas ele não faz assim, como o ser humano faz. Ela não estava numa situação confortável. Ela teve que se expor diante de todos. E ninguém sabia o que ia acontecer. Meu irmão, minha irmã, se você não se dispuser a fazer o que Deus te pede, que você sente que é impossível fazer, nada vai acontecer. Se Jesus quiser, Ele sabe onde é que eu estou, Ele sabe onde é que eu moro, sabe meu CPF, sabe tudo. Ele diz, vem, faça isso. Se você não fizer, contrário às suas forças, aos seus medos, a sua vida pode estar curvada e limitada. Mas isso não limita o agir de Deus na sua vida. Como você pode apresentar desculpas, esperando até que tudo esteja em ordem na sua vida, para então Deus te usar? Beethoven precisou aquietar tudo em volta dele, o que as pessoas achavam, todos os seus impedimentos. Ele, quando terminou, ele estava tão envolvido, quando ele terminou a nona sinfonia, o povo levantou e ovacionou ele. Ele não escutou nada, porque ele estava com aquela música no coração. As pessoas precisaram vir até ele, para que ele se virasse para o público e ele visse o impacto que a música dele causou naquelas pessoas. Essa mulher, ela vem para a sinagoga dobrada, mas vinha para adorar. Ela não pediu nada, ela não gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não disse nada, ela não foi negociadora, ela veio porque Deus era Deus. E você não precisa ter tudo para então fazer qualquer coisa. Você não precisa ter o dinheiro primeiro para então cumprir com o projeto que Deus está pedindo para você. Você não precisa ter as condições ideais, a família ideal, então, para que Deus te use, pois você é uma pessoa de fé. E ela não tinha nada, mas ela saiu em direção a Jesus. Ela fez, cambaleando na sua fraqueza. Seja paciente e creia. A Bíblia diz aqui, Jesus a viu. Ele parou e olhou para ela. Assim, o mestre, o condutor da sua vida,
Ele olha a sua vida. Ele não dormita, ele nem pestaneja. Ele olha e percebe a sua vida na onde você está. Seja paciente. Creia. Ele fez algo que não faz sentido para todos nós, chamando a mulher. Deus pede que você faça o que você não consegue fazer. Ele diz para ela, vem aqui. Com o homem da mão ressequida que não conseguia esticar a sua mão. Ele disse, estica a mão. Ela foi curada quando ele esticou, não antes. O homem estava morto 4 dias no túmulo. Quase falei Zaqueu, como é que era? Lázaro, sai para fora. Mas está morto, está engessado, tudo lá está amarradinho. Como é que ele saiu lá? Não sei como é que saiu. Mas ele obedeceu. Aí Jesus disse, solta ele, tira as ataduras. Ele fez o que ele conseguia fazer. Ele não, Jesus, vem alguém aqui me soltar no túmulo. Já tiraram a pedra para ele, agora faça a sua parte. Deus vai agir para você fazer algo que você não pode fazer. Ou Deus vai agir quando você... Deus vai pedir para você fazer algumas coisas que você não consegue fazer. Porque quando você tenta fazê-lo, haverá um milagre e uma alegria. Para de ficar parado esperando que Deus faça algo. Faça o que Ele pediu para você fazer. Olha a coragem dessa mulher. Ela começou a caminhar com as suas limitações e trouxe o seu corpo sofrido por 18 anos. Ele a viu nos seus 18 anos de luta. E o dia chegou que ele pudesse encontrá-la. E eu falo aqui com pessoas que há muito tempo estão esperando o agir de Deus na sua vida. E te digo, Ele está vendo a sua vida. Como nós recebemos a palavra domingo passado. Persevere. Persevere. Continue firme. Eu gosto do texto de Hebreus 11. Que diz até ali que eles eram homens, tem uma galeria de homens de fé. E diz ali que eles não alcançaram. O irmão me dizia assim, Deus, mas se eu não alcançar na minha geração, daí você entra no hall você está preparando para outra geração. Uau! Eu quero ser encontrado com aquele que crê até o último suspiro. Pelo avivamento, pelo mover de Deus, por aquilo que Deus tem separado para nós. Crer, gerar o milagre, fazendo o que o Senhor pede da nossa parte. Não há lugar para desculpas para nós. Eu não tenho ninguém para me levar lá no lugar ali para que eu possa tocar no lugar. Sempre os outros são mais ligeiros que eu. As suas desculpas estão lhe deixando doente na fé, limitados. Jesus viu a mulher, Ele a chamou e ela falou. E Ele falou sobre algo que ela não sabia. Mulher, você está liberta da sua enfermidade. Interessante que essa palavra liberta tem a ver com divórcio. Significa uma quebra de aliança. Ou quebrar uma aliança. Jesus, quando se levantou sobre ela e declarou, você está livre. Ele quebrou o jugo maligno que havia sobre aquela pessoa. Se era geracional, se era ela, ou quem tinha colocado aquele jugo sobre a vida dela, o espírito de opressão, de enfermidade que estava sobre a vida dela, Jesus quebrou esse jugo. E todo impedimento que o inimigo queira levantar sobre a sua vida, ele não pode prevalecer. Porque o nome de Jesus está proclamado sobre a sua vida. O sangue do Cordeiro é sobre você. E na autoridade do nome de Jesus, eu quebro todo jugo que ele oprime, que ele impede de avançar em qualquer área da sua vida. Não importa o que aconteceu, a obra da cruz foi completa. Ela foi completamente completa, perfeitamente perfeita. A obra do Senhor, ela
quebra o jugo. E todo jugo sobre a sua vida, o que disseram ou não disseram, o que você disse para você, o que o inferno gritou para você, está anulado em nome de Jesus. Você é uma pessoa livre, 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 livre para cumprir a obra de Deus na sua vida. Não há impedimentos diante de você. A obra de Deus, ela é completa. Se disponha e faça o que o Senhor pede para você fazer. Eu lhe desafio a vir a Jesus, a sofrer. Venha com as coisas que você sabe que você não consegue, mas Deus vai te libertar. E ela veio. Não foi bonito o jeito que ela veio. Ela passou vergonha diante de todos os outros, mas ela veio cambaleando. Ela veio cambaleando. E Jesus primeiro dá a palavra sobre a vida dela. Quebra o jugo espiritual maligno que havia lá. E aí impõe as mãos. E ela se endireita. E ela vê Jesus. Tudo que te impede de avançar é por causa de ficar olhando para o chão, para as pessoas, para as circunstâncias, para as suas limitações, fraquezas, as suas chateações até com Deus. E Deus diz hoje, está quebrado esse jugo. Está quebrado esse jugo. Você pode levantar o seu olhar e ver Jesus na sua vida. Você pode ver Ele diante de você, lhe abençoando e lhe fortalecendo. E se você percebe que o agir de Deus está na sua vida, faça um barulho, diga um glória a Deus bem forte. Celebre a sua libertação, dê a sua salva de palmas. Glorifique a Ele. Glorifique a Ele na sua vida. E peço que a equipe venha aqui à frente. Você foi liberto da dor, da opressão, dos medos. Não há nada que possa impedir a sua vida mais. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Enquanto ela era curada, uau! 18 anos oprimida. Os adversários se levantaram. No dia que você percebe que você é um homem curado e liberto, opa, não. Não pode. Venha outro dia. O povo percebeu. O nível de fé se aumentou no ambiente quando os milagres acontecem. O nível de fé se alimenta. Imagina aquele que estava esperando 10 anos. Aquele que veio pedindo e clamando pelo seu filho, pelo seu filho. A religião diz, não. Vem outro dia. Hoje não é dia. E o Espírito Santo diz, hoje é seu dia. Hoje é dia da sua cura. Hoje é dia da sua libertação. Hoje é dia do agir de Deus na sua vida. Hoje é dia do mover de Deus na sua vida. Você é um instrumento de louvor. Glorifique e faça o seu barulho da sua libertação. Comece a caminhar por esse lugar e dizer, eu sou livre, eu sou liberto, eu sou curado. Você não precisa nada além de levantar o teu louvor e declarar que nada e ninguém vai separar você. Você precisa apenas a iniciativa de glorificar a Deus e ser Deus, eu te glorifico sobre todas as circunstâncias. Simplesmente obedeça ao comando dEle e engrandeça Ele na sua vida. Venha à presença dEle, venha aqui à frente e você receberá a imposição de mãos. Venha aqui à frente e celebre a sua libertação, a sua cura. Você não é feito para andar agachado pela vida, sofrendo pela vida. Você não é feito para olhar para as coisas deste mundo. Você é feito para levantar os seus olhares para Jesus, aquele que liberta, aquele que lhe cura, aquele que transforma. Receba na sua vida. Comece a exaltar Ele na sua vida. Engrandeça Ele.